Quem empreende enfrenta diariamente diversos tipos de desafios. Um dos mais complicados e impactantes, sem dúvida alguma, se refere às questões tributárias. Não é surpresa para ninguém que os impostos afetam diretamente o poder de compra dos consumidores e as margens de lucro dos empreendedores. Porém, com uma boa visão estratégica e muita dedicação, é possível superar os desafios, criar novas oportunidades e fazer o seu negócio prosperar. Eu sou Daniel Sakamoto e hoje vamos entender as estratégias de quem vive o dia a dia do varejo, como uma iniciativa da CNDL e da CDL Jovem tem ajudado na conscientização da população sobre as altas cargas tributárias. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 180, do posto ao protesto, os desafios de empreender e os bastidores do Dia Livre de Impostos, o DLI. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E é com grande satisfação que recebemos hoje Wonder Jarjur, sócio administrador dos Postos Jarjur, referência aqui no Distrito Federal, tanto na parte empreendedora quanto pela participação no Dia Livre de Impostos, o DLI, ação organizada pela CNDL e coordenada pela CDL Jovem. Olá, Wonder, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Muito bem, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Acho que esse bate-papo vai ser bem interessante aqui. Queria pedir para você começar se apresentando e contando um pouquinho da sua história como empreendedor aqui no Distrito Federal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É com muito prazer e muita honra que eu venho aqui compartilhar um pouquinho da minha vivência, minha experiência. E é muito bom para a gente poder participar do Dia Livre de Impostos que está se aproximando. Eu hoje estou à frente dos Postos Jarjur, junto com a minha irmã, Ellen Jarjur, e minha mãe, Marinês. Nós três hoje coordenamos cuidamos de todos os postos. A rede cresceu um pouco e o ramo de combustíveis sempre esteve presente assim, na vida do meu pai, apesar dele ter diversificado ao longo do tempo. Sempre o posto mais antigo nosso é de 1970. Nossa. Então, foi o primeiro em Taguatinga, o primeiro da rede. Hoje a gente está em Taguatinga, Asa Sul e Asa Norte. E a família chegou a Brasília. Meu pai foi um dos pioneiros da cidade, chegou um pouco antes da fundação da cidade, se instalaram no Clube Bandeirante, que se chamava Cidade Livre, era um canteiro de obras da cidade. E ali eles começaram a vida, desembarcaram da Síria, isso minha família paterna, desembarcaram da Síria no Rio de Janeiro, se eu não me engano, e foram para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte ficaram alguns anos, meu avô já estava lá, minha avó chegou com os 3 filhos, meu pai era um deles. E quando ouviram falar da nova capital, pensaram, vamos lá conhecer, vamos tentar a vida nova lá, junto com a nova capital do país. Então, quem apostou nesse início, quem teve coragem, porque eram 3 dias de viagem. Hoje você faz Brasília-Belo Horizonte de carro, você faz em, 6 horas. Eram 3 dias de viagem, não tinha infraestrutura, não tinha pista, não tinha nada. Então, quem teve coragem naquela época realmente deslanchou e deu muito certo décadas depois, né? Então, mas foi um desafio. Eu ouvia muito meu pai contando, eu perdi meu pai há 4 anos. E tenho orgulho de dizer que ele me ensinou tudo. Ele e minha mãe me passaram esse gosto pelo empreendedorismo, essa veia empreendedora. Então, ele me contava que foi muito desafiador, porque realmente aqui não tinha nada. Então, chegaram no Clube Bandeirante e com o passar do tempo, foram vendo quais oportunidades de negócios tinham na região, né? Quando eles chegaram, por exemplo, meu pai contava que eles alugavam bicos de luz. Trouxeram um gerador a combustível, e a cidade não tinha energia, então alugavam ponto de luz. Aí depois surgiu a oportunidade de comprar uma máquina de torrefação de café, de torrar café, e nisso começou a história da família com o Café Arábia, em Brasília. É um café que até hoje existe, tá sob a gestão de um primo meu. E meu pai teve no grupo Café Arábia até os anos 70. Foi onde começaram a vida, onde as coisas começaram a crescer, a dar certo para a família.
E posteriormente foram investindo em imóveis, muito dessa parte imobiliária. Aí na parte de imóveis tem supermercado, faculdade, postos de gasolina e tudo isso. Então muitos desses imóveis também são daquela época. Isso aí ajudou muito, né? Então quem chega primeiro bebe água fresca, como dizem, né? E hoje as pessoas falam, é tão difícil eu comprar um imóvel. Mas assim, se você for por meio do nada, talvez seja barato, mas não quer dizer que vai ser fácil. São oportunidades, né? Exato. Então eles tiveram essa visão e essa paciência de esperar as coisas melhorarem. E quantas décadas isso demorou, né? Então, assim, ao longo dos anos, meu pai, depois de um tempo, saiu, separou dos irmãos e resolveu seguir a vida profissional sozinho. E nisso ele ficou com um posto de gasolina em Taguatinga, que eles haviam adquirido o imóvel juntos. Posteriormente, essa foi a parte que coube ao meu pai de herança. E ele falou, não, eu vou começar minha vida aqui. E fez o posto Jarju de Taguatinga, se chamava Posto Arábia. E depois disso fez revenda Ford. Ele era concessionária Ford em Brasília e trouxe a representação também da Agrale, que são caminhões e tratores produzidos em Caxias do Sul, onde ele conheceu minha mãe. Minha mãe é de Caxias do Sul. E veio trabalhar com ele, administrar o grupo. Então tinha essa parte de veículos. Nisso ele abriu outras filiais, tinha aqui Asa Norte, Asa Sul, Taguatinga, e parcerias assim no Rio Grande do Sul e Minas, Unaí, por exemplo. E foram crescendo junto com a cidade. Nisso também os meus tios foram fazendo os negócios paralelos, né? Cada família são esses três que vieram com os 3 filhos dos meus avós, né? Meu pai e meus 2 tios. Então essa foi a família Jarju que deu seguimento ao que meu avô fez no início. E hoje são os primos, né? Ainda tem um tio vivo, é o Nazi. Então ele mexe com fazenda, café. Outro tio mexe com... Os filhos dele mexem com construção civil. E nós com a parte de posto e imobiliária. Então, tínhamos também, meu pai, depois das revendas de carro, fez uma indústria de água mineral que durou uns 20 anos, até o falecimento dele ainda estava operando. Nós herdamos e posteriormente vimos assim que os desafios de hoje não eram para água mineral, não eram os que a gente queria dar continuidade, a gente vendeu a indústria. É bem desafiador, se você ver, eu sou mais do varejo, eu prefiro o varejo do que a parte industrial. Ainda não... É algo que me encanta muito, essa questão do varejo. E eu sempre gostei desde pequeno. Meu pai e minha mãe me levavam para o escritório, né, do posto. E tendo vários negócios, o escritório era no posto lá em Taguatinga. A sede do meu pai sempre foi ali. Você cresceu nesse ambiente do empreendedorismo, de negócios, de varejo. Isso. E meu pai, com certeza. E meu pai falava assim, daqui de dentro desse escritório você pode resolver de tudo. Isso aqui não é o escritório de um posto, isso aqui é o escritório da nossa empresa. Isso quando eu já era maiorzinho. Quando eu era menor, era na loja da Ford. Certo. Então, o varejo sempre teve presente na nossa vida. E a parte imobiliária, eu vi como uma parte de investimentos. Então, por exemplo, hoje, por que eu também gosto tanto do varejo? Porque é dinâmico, todos os dias tem alguma situação nova, algum desafio novo, conhecimento, networking. Então, assim, você conhecer outras pessoas de outros ramos, outras atividades. Então, isso é muito dinâmico. A parte imobiliária, ela é um investimento porque eu não vejo ela como uma parte que me dá muito trabalho. Querendo ou não, assim, você tem que dar manutenção, mas você vai receber o quê? O aluguel? Então, assim, para mim, o varejo é mais dinâmico, é mais divertido até. E a parte imobiliária é mais uma receita mesmo, né? É um investimento. Mais aqui em Brasília,
que a parte imobiliária se valorizou muito ao longo do tempo e que hoje a demanda é sempre maior do que a oferta, né? Exato, né? A gente tem que dar muito valor. Hoje a maior parte do nosso patrimônio é a parte imobiliária e o varejo construiu isso. Então, se você parar para analisar, foi do varejo que surgiu tudo isso. Seja lá no início com o Café Arábia, depois com a Ford, a Grale, posto de gasolina, água mineral. Então, a atuação do meu pai foi muito, muito diversificada. Teve um período também que ele foi o proprietário da rede de supermercados Planaltão. Tinham 3 mil funcionários. Teve fábrica de bolo, chamava Bimbo. Então, assim, as histórias que eu ouço do meu pai sempre remeteram ao comércio, a empreendedorismo. E viajei uma época para a Síria com ele para conhecer as origens. E lá tinha um moinho de trigo, próximo à casa onde eles moravam, que era o moinho do meu avô, com os irmãos dele. Essas são histórias que a gente ouve, né? Porque essa é outra geração. Mas aí ele contando que no caminho passavam por ali os comerciantes, moíam o trigo e esse era o negócio deles. Então você vê que isso já está na família. Está no sangue, né? Está no sangue há muitas gerações, né? E eu fico imaginando assim, né? Você nasceu no meio de uma família empreendedora, com vários segmentos. Hoje o foco de vocês é principalmente na parte de varejo, posto de gasolina, mas você deve ter visto ao longo do tempo que os desafios do varejo eles vão mudando, né? Os desafios da década de 70 eram mais relacionados à infraestrutura, meios de pagamento. Hoje os desafios talvez sejam outros. Como é que você analisa essa evolução do varejo dentro dessa sua experiência? Olha, eu trabalhei com meu pai 12 anos, fiquei nas empresas do grupo 12 anos. Após 12 anos, eu tinha uns 28 anos, hoje eu tenho 35, eu resolvi sair e empreender sozinho. Eu acho que foi ali que eu comecei também a sentir os desafios reais, porque vim numa empresa que você tem, graças a Deus, sempre teve dinheiro, acesso ao dinheiro. Então, assim, não precisava fazer conta para encher um estoque, para completar tanque. Tinha caixa. Eu passei a sentir como era não ter o caixa, né? E justamente foi um desafio que meu pai me impôs, que quando eu saí, ele falou, não, boa sorte, tá aqui teu saldo de salário e boa sorte, segue sua vida. Ele insistiu muito para eu voltar. Eu nunca saí, assim, eu estava ali presente se ele precisasse, se a empresa precisasse, mas eu queria seguir meu caminho. E o que eu fazia de melhor? Posto de gasolina, né? Então eu pensei, o que eu sei tocar melhor só é posto de gasolina. Formei em Direito, tirei minha OAB, isso nesse período de 12 anos que eu estive com ele, eu fiz isso lá no início, quando tinha 17, 18 anos, fiz o curso de Direito e pensei, se tudo der errado, vou virar advogado. Então, meu carinho, meu gosto pelo comércio é tão grande que eu pensava, não, primeiro o comércio, depois a advocacia. Então, assim, mas a advocacia me deu base também muito boa para empreender, porque ela não deixa a gente dar um tiro errado, você confere um contrato, você analisa. Então, hoje, por exemplo, eu vejo que o desafio do varejo, eu vejo hoje um desafio muito grande da mão de obra. Então, assim, mas vem a tecnologia para ajudar. Então, assim, eu vejo que, como você falou, cada momento histórico teve uma situação. Aí teve o plano Collor, que dificultou a questão do movimento de numerário e pagamento de imposto, transferência de dinheiro. Então, assim, cada momento teve o seu desafio. Hoje eu vejo muito o desafio da mão de obra, que falta mão de obra quando você encontra, ou é muito cara, ou a geração de hoje está mais desapegada. Não quer esse compromisso tanto de horário, preza mais pela qualidade de vida. Porque aquilo, os tempos difíceis formam homens fortes trazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos. Não estou dizendo que é uma geração fraca, não, de forma alguma, só que com outros objetivos, com outros sonhos, outras ambições. Então, talvez hoje não seja mais aquela ambição que eu quero conquistar o mundo, eu quero ter isso. Não, eu quero ser, eu quero fazer, eu quero viajar. Então, assim, nisso acabou dificultando um pouco a mão de obra para o nosso segmento. Na verdade, não é só para o seu segmento de posto de gasolina. A gente entrevista muita gente aqui, a gente recebe muitos convidados de vários setores e mão de obra
obra é sim hoje uma dor constante do varejo. Por várias questões, inclusive essas que você falou, muito uma mudança cultural mesmo da sociedade, que está oferecendo outras opções. Os jovens, a gente sabe que tem outras características, outros anseios, outras vontades, e isso realmente dificulta você ter uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que esteja disposta a cumprir os horários daquela maneira que era antigamente. Então, essa discussão, inclusive, está extrapolando o meio empresarial e já está indo para o meio político. A gente tem percebido que tem no Congresso a discussão de mudança de jornada, flexibilização das relações trabalhistas de maneira geral, e a gente sabe que não tem como evitar essas mudanças, né? O importante, eu acho assim, o empreendedor de sucesso é aquele que se adapta mais rapidamente às questões do dia a dia. No caso de posto de gasolina, vocês sofrem um pouco do impacto de decisões políticas, seja da questão de tarifa, regulamentação, de maneira geral, como que vocês lidam com isso? Eu vejo muito isso que você está falando. Os momentos políticos do país, eles impactam realmente, eu não acredito, não só o nosso segmento, mas todos. Eu sempre falo, o mundo não é dos espertos, é de quem melhor se adapta. Isso. Porque as coisas vão mudar, sempre vão mudar. Então, a gente tem que se adaptar a cada situação, cada governo, cada momento. Esse problema, por exemplo, o governo hoje, a gente do posto de gasolina já recebe o produto com o tributo pago. Uhum. Então, qual que é o nosso tributo? Mais o imposto de renda do que você gerou de renda ali e tal. Então, assim, já vem com esses impostos que a gente, inclusive, vai fazer o dia livre de impostos, vamos falar aqui depois, imagino, tirando esses impostos, que, na verdade, esses impostos já são pagos na distribuidora. Então, por que eles são pagos na distribuidora? Acredito eu que pela facilidade do governo controlar distribuidoras que são muito menos do que postos. Uhum. Então, se você tem 10 distribuidoras aqui, você tem 500 postos. Então, é mais fácil você controlar que o imposto já saia pago dali. Mas outros desafios que o governo nos impõe, por exemplo, com essa dificuldade da mão de obra, o que faria sentido? O uso da tecnologia, que em outros países já acontece há muitos anos, que nem precisa de tanta tecnologia para isso, que é o autoatendimento. Uhum. No nosso segmento, ele é proibido. Então, não é que eu não queira fazer autoatendimento, é que eu não posso. Tem uma legislação que proíbe o cliente de operar a própria bomba. Então, nisso, dificulta para a gente a evolução. Então, é como se você fosse o taxista tentando impedir a chegada do Uber. Uhum. Então, assim, não é que eu quero que tenha só autoatendimento, mas talvez com autoatendimento eu não passo dificuldade quando um frentista não aparecer para trabalhar. Ou eu posso fazer um preço mais competitivo porque meu custo vai ser menor. Então, eu posso também ter uma bomba operada com um funcionário e outra autoatendimento, com preços diferentes. A gente vê isso, por exemplo, em supermercado. Hoje em dia já existe em supermercado os caixas normais sendo atendidos pelos operadores e já alguns caixas de autoatendimento. No caso de posto de gasolina, a gente sempre se questiona, né? Por que há tanto tempo nos Estados Unidos, por exemplo, é comum o autoatendimento em posto de gasolina e aqui no Brasil não? Você acha que é uma questão mais de reserva de mercado, uma questão mais de decisão política mesmo? É decisão 100% política. E alguns amigos parlamentares que eu tenho da Câmara Federal já me falaram, isso é um assunto que não dá voto. Por que a gente vai liberar? Por exemplo, eu posso querer, mas os meus 400 ou 500 colegas não vão aceitar. Uhum. Não passa na comissão de trabalho que tem que passar. Por quê? Porque vai tirar emprego, vai reduzir a quantidade de frentistas e por aí vai. Só que você vê, isso aí passamos um governo de direita, que foi o governo anterior, também não leva adiante. Então, assim, realmente é um assunto muito delicado. O que eu acho que não devia ter era uma proibição. Certo. Devia ter a opção. Então, assim, acaba que não conseguimos... na verdade, eu também não é um assunto que eu busco, que eu quero que aconteça, porque depende de muita... Não depende de uma rede de postos, depende de um país inteiro, né? Então, decisões políticas do alto escalão do governo. O dia que algum deles tiver interesse, esse assunto anda. Agora, eu prezo por ter bons frentistas, minha equipe é muito bem remunerada, recebe em dia e é com eles que eu conto para ter um atendimento de qualidade. Agora está muito difícil. A gente procura, por exemplo, trocador de óleo, não encontra. Aí você quer um cara que não seja só um atendente, você quer que ele venda o produto, você quer que ele vista a camisa da empresa. Isso é o maior desafio nosso hoje.
A CNDL, como entidade representativa do varejo, que tem como foco a atuação institucional, a gente vive em busca de trabalhar pela melhoria do ambiente de negócios. Então a gente sabe que a questão da mão de obra é, sem dúvida alguma, um tema extremamente relevante e que a gente precisa discutir. Acho que trazer à tona esses temas é importante para a gente encontrar as melhores soluções. Por que está com dificuldade de conseguir mão de obra para o varejo? O que pode ser feito para melhorar? Programas de qualificação, de treinamento, conscientização da população, tudo isso acho que tem que trazer à tona. Acho que é importante a sociedade discutir junto com o setor empresarial e junto com as autoridades públicas, né? O setor político, que é quem realmente lá na frente toma essas decisões. Eu acho importante a gente trazer também essa questão do autoatendimento, porque a gente pensa que isso é uma evolução natural. Usando tecnologia, é possível você ter a substituição de uma mão de obra para um serviço tão simples por questões... tanto como você falou, algo que já acontece em outros países há décadas. Pois é. E tem país, nos Estados Unidos você vai ter posto com autoatendimento, sem autoatendimento, então é uma opção, né? E o consumidor tem essa autonomia de querer ele fazer o serviço, ele querer ir para um posto em que ele não precisa. Isso certamente altera as margens e altera o custo, né? Então, com certeza. O meu maior custo hoje é, sem dúvida, o custo imobiliário, o custo da locação e o custo de funcionários. Isso aí é, sem dúvida, o maior custo que a gente tem. E aquilo é um trabalho que tem que ser presencial. Então, o jovem que quer o trabalho online ou que quer ficar num computador, infelizmente, esse trabalho que eu ofereço não atrai. Não atrai. Então, para essa geração, é isso que quando eu falo essa geração, é isso. É uma garotada que quer realmente algum trabalho mais leve, menos horas, à distância, que dê essa flexibilidade e, infelizmente, o nosso segmento não consegue. E como eu vejo a maior parte do varejo, né? Porque você é um lojista de shopping, você precisa estar ali porque o shopping exige que você abra às 10 e feche às 10. Então, assim, é um desafio para todo o varejo. E como a gente falou, né, os desafios eles vão mudando ao longo do tempo. Esse da mão de obra, sem dúvida alguma, é um que a gente está discutindo agora. Mas tem outro desafio que se torna cada vez mais relevante. Eu acho que é importante trazer agora para essa conversa a questão das questões tributárias. Tributos no Brasil sempre foi uma discussão muito grande. A gente passou anos e anos falando sobre a necessidade de uma reforma tributária que, enfim, saiu. Ela deve trazer melhorias. A gente está na fase de regulamentação, mas a gente continua com algumas pautas importantes relacionadas a questões tributárias. E aqui cabe a gente falar um pouco sobre o Dia Livre de Impostos. Por quê? Porque vocês do Posto Jaju são um dos precursores desse movimento aqui em Brasília. Conta um pouquinho de onde que surgiu essa ideia de vocês participarem do Dia Livre de Impostos e como que isso tem afetado aí a dinâmica do trabalho de vocês a cada ano. Nossos postos, meu pai ficou à frente dos postos a vida inteira. Então, até o falecimento dele, ele era o presidente. A gente não costuma usar esses cargos na nossa empresa, mas ele que comandava o espetáculo, como dizia ele. Então, na época, são uns 14 anos atrás, a gente até perdeu a conta, porque são mais de 10, sem dúvida, começou o movimento do Dia Livre de Impostos Brasil afora, e a visibilidade maior que tinha era em Belo Horizonte. Na época, uns 13, 14 anos atrás, eu tenho um irmão que era coordenador aqui da CDL Jovem no DF e trouxe essa ideia para o meu pai. Thiago Jarjur trouxe essa ideia para o meu pai, vinda de Belo Horizonte. Certo. Então, a visibilidade realmente grande era lá. Eu vejo que até hoje eles são muito fortes. Sim. E, na época, era algo assim, uma ideia bem ousada. E meu pai comprou a ideia e, desde que ele comprou, a gente faz todos os anos consecutivos. Então, assim, a gente nunca parou e somos o único posto de Brasília que faz. Então, a CDL Jovem nos traz essa ideia, a gente adere a essa ideia e o nosso público gostou demais, né? Aderiu muito à campanha, que não é só um dia de desconto, é uma campanha, a gente sempre fala lá no dia, quando a mídia nos questiona, que isso aí é uma campanha de conscientização, porque o posto, ele realmente é a linha de frente. Então, você que entrega o produto para o consumidor. Agora, tem diversas variáveis que impactam no preço do combustível. Só que o consumidor, ele só vê o posto, porque é onde ele pega o produto. Exatamente. Então, a fama de que está caro fica para o posto. Mas quando o governo anuncia lá atrás, vamos aumentar o preço, ou vamos aumentar o tributo,
Isso aí tem toda uma cadeia até chegar no posto, só que uma hora ela chega. E o posto precisa corrigir, porque senão ele não sobrevive. Claro. E daí a ideia dessa campanha é justamente deixar um pouco mais claro para o consumidor quanto que ele paga de imposto. A gente fez o cálculo aí para a campanha desse ano, vai dar algo em torno de R$ 2,14. Então, pesa muito, né? Em milhões de litros e milhões de brasileiros que abastecem, é pesada essa carga. E, querendo ou não, como eu te falei, já vem com a cobrança lá na fonte. O custo vai chegar. É importante deixar claro que quando a gente fala que durante o DLI as empresas elas vendem com o desconto do valor dos impostos, não quer dizer que elas vão deixar de arrecadar o imposto. Na verdade, elas estão dando um desconto equivalente ao valor do imposto para simbolizar, como um protesto mesmo, uma conscientização. Então, no caso de imposto de gasolina, quando eles vendem com o desconto do imposto, na verdade, eles já pagaram esse imposto lá atrás e é uma campanha mesmo, uma promoção para trazer as pessoas, tanto para conhecer o produto e o serviço de vocês, como para conscientizar. E aqui em Brasília forma-se uma fila imensa de carros esperando o dia livre de impostos. Já é uma tradição. A gente esse ano já pode preparar que vai ter fila de novo. Vai ter fila, com certeza. Como mantendo a tradição, a gente aderiu novamente à campanha, sempre. Então, assim, já é meio pacificado, automático. Espero que continue, mas todo ano a gente se reúne com a equipe da CDL Jovem para debater o assunto e aderir à campanha. E é isso, o imposto ele já está pago. Então, mesmo que eu quisesse, ele já está pago. Então, essa é uma verba que a gente realmente tira dos nossos caixas. Ela é uma campanha que tem um custo até elevado. A gente patrocina. Então, é uma campanha que as empresas patrocinam, tanto o posto quanto os outros que fazem, né? Então, assim, vai sair abaixo do custo. Então, nesse dia, não vão falar, nossa, mas o posto fez uma fila de 3 quilômetros. Porque a gente está numa via, no Eixinho aqui em Brasília, que é uma via, uma linha reta. Que não tem muitos cruzamentos, né? Então, dá para fazer Então, faz uma fila, assim, de 2, 3 quilômetros. E a maioria das pessoas hoje aderem a essa campanha justamente para chamar a atenção de governantes, fazer barulho, mostrar, estou aqui para protestar. Então, assim, as pessoas podem pensar, mas está vendendo muito, vai ganhar muito dinheiro. Não, esse é um dia que a gente não ganha. A gente ganha com a adesão dos clientes, provavelmente vão ver a gente, vão voltar ou vão nos apoiar. É uma briga nossa já antiga, de 13, 14 anos, e a ideia é que essa carga tributária seja mais justa, né? Mais de uma certa forma que ela seja vale o que eles cobram. Por exemplo, se está cobrando caro o imposto, tem que ter um retorno. Essa questão do retorno talvez seja o foco principal da campanha desse ano. É a gente cobrar do governo uma melhor aplicação do imposto recolhido. Porque uma coisa é você ser justo e ser equilibrado na hora de recolher os impostos. Outra coisa é o que você retorna para a sociedade. Acho que esse é um ponto importante, né? E a gente percebe que ao longo dos 19 anos que existe o DLI aqui em Brasília, mais ou menos 13 ou 14 anos, tem tido uma variedade muito grande de segmentos do varejo que tem aderido. Então, a gente tem posto de gasolina, mas a gente tem supermercado, vestuário, lojas de acessório, bares e restaurantes estão aderindo. Então, são vários segmentos do varejo que estão aderindo, cada um com a sua carga tributária. A gente sabe que aqui no Brasil não existe uma carga tributária padrão e a gente tem percebido que a campanha tem ficado cada vez mais forte. Como que você avalia a questão da maturidade do empresário para essa discussão sobre carga tributária? O empresário, ele que sente na pele, ele sente ali na veia a dificuldade, a dor, então é com ele que a gente tem que conversar e é ele que o setor público deve ouvir? Então, quando eu participei da diretoria, da mesa diretora da CDL Jovem por muitos anos, e nisso eu vi a evolução da campanha. E nisso eu percebi que muitos empresários ainda não conheciam e foi ganhando visibilidade, notoriedade. É como você falou, são muitos anos de campanha e cada ano as pessoas vão sabendo mais. Até que daqui a um tempo, você vai falar DLI, todo cidadão vai saber o que é. Então, assim, eu sempre me pergunto, vai ter aquele dia da promoção? Então, assim, as pessoas já sabem e eu explico, o dia da livre de impostos, é uma data simbólica que representa o tempo que o brasileiro levou para só pagar imposto. Esse ano é 29 de maio. Então, a gente diz que os cálculos que a gente faz aqui, até o dia 29 de maio,
tudo que você trabalhou, na verdade, foi para recolher de imposto. Isso. E é como você falou, se a gente tivesse um retorno, se a gente fosse primeiro mundo, melhor hospital, melhor segurança, melhor educação, eu tenho certeza que ninguém ia se opor a pagar o que já paga, né? Exatamente. Agora, pelo que a gente tem tido de retorno, é que não parece justo. Então, eu acho que o empresário tem que aderir a essas ações para chamar a atenção do governo. Só assim que o governo, que os nossos representantes na Câmara, no Senado, vão conseguir tomar providências, vão perceber que essa é uma providência necessária, que essa é uma dor do empresário no nosso país e melhorar isso, botar projetos em pauta para melhoria. Como eu falei, esse ano o DLI vai ocorrer no dia 29 de maio. Você que é lojista, empreendedor, a gente sugere que você pesquise sobre a campanha, entre no site do DLI, faça o cadastro da sua empresa. Você só precisa colocar pelo menos um produto com um desconto do valor dos tributos para participar dessa campanha. E aí você vai estar fazendo parte de uma campanha de protesto e conscientização e também vai atrair consumidores que no dia 29 de maio, consumidores do Brasil inteiro, eles ficam pesquisando ali no site do DLI onde que tem loja oferecendo desconto para comprar produtos com desconto. Como eu falei, tem uma variedade grande de produtos com desconto e a gente faz essa campanha no Brasil inteiro. Então a gente tem um nível de adesão muito grande. No ano passado foram mais de 100 mil estabelecimentos cadastrados, oferecendo descontos. Então isso é importante a gente ressaltar, porque realmente é uma campanha que vai movimentar o Brasil. E a gente tem aqui um exemplo de uma pessoa que está há mais de uma década participando e você colhe bons frutos, né, dessa participação e desse envolvimento aí que pelo menos uma vez por ano tem uma grande bagunça lá no seu posto, né? Com certeza, a gente tem uma visibilidade que é muito boa, muito positiva, é uma causa muito positiva e no posto, como a visibilidade é muito grande, a CDL normalmente, daqui da nossa cidade, monta um stand e no stand ela bota um carrinho de compras com quanto você compraria num supermercado, com imposto ou sem imposto. Uhum. E assim, você fica impactado de ver o tanto de coisa a mais que você compraria se for a carga tributária não existisse. Mas a gente não quer uma carga inexistente, a gente quer uma carga justa, né? Então é só um exemplo mesmo. Aí teve ano da gente vender carro sem a incidência de tributo, o supermercado, farmácia, padaria. Então, assim, é lá que, como a mídia se concentra muito no posto, então lá botam alguns exemplos que mostra para o consumidor que está lá na fila e para quem vê na televisão, na rádio, quanto que isso impacta no nosso dia a dia. E existe realmente esse apelo aí de mídia, visibilidade é grande, a mídia realmente faz uma cobertura no Brasil todo, porque realmente é uma data que está ganhando cada vez mais força. Como eu falei, vai ser o 19º ano que a gente está realizando essa data e acho que é muito bom poder compartilhar um pouquinho com quem está nos ouvindo, quem nos acompanha, Wander, essa sua experiência. Estamos já encaminhando aqui para a parte final da nossa conversa. Eu acho que ficou muito, muito legal conhecer um pouco da história da sua família, um pouco da sua trajetória empreendedora. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo sobre como reagir diante dos desafios do empreendedorismo, vocês que têm há muitos anos negócio, e depois você fala um pouquinho sobre esse estímulo para o pessoal participar do DLI esse ano. Eu vejo que a gente, como empresário, deve evitar um pouco entrar em embates políticos, porque os nossos clientes são de direita, de esquerda, de centro. Então, eu vejo que alguns empresários, ultimamente, no momento que o país vem vivendo há uns 5, 6 anos, têm entrado nesses embates políticos. Isso eu acho bastante prejudicial para o comércio. Eu acho que tem que superar os desafios com a cabeça erguida. Não adianta se lamentar e sentar e falar, poxa, tá tudo muito difícil, porque ninguém vai vir te salvar. E não adianta, você pode votar na direita, na esquerda, no centro. Meu pai sempre me falou, nenhum político vai vir pagar suas contas. Se Deus quiser, a gente nunca vai precisar, vamos sempre trabalhar com o nosso próprio esforço para pagar as nossas contas. Então, não adianta, eu não sei porque eu não planejei isso, mas eu vejo que a mensagem que eu tenho hoje não entre nos embates políticos dentro do seu comércio, dentro da sua empresa, que isso aí vai atrapalhar
a sua clientela, a sua captação de clientes. Independentemente do governo que está no poder, né, a gente tem que continuar empreendendo, os desafios eles vão sempre existir. Exato. Pode ser de direita, pode ser de esquerda, acho que o empresário ele tem que ter um foco diferente. Nem né? política, nem discussão de gênero, de raça, de nada. Então, assim, eu acho que a gente é empresário, a gente está aqui para servir todo e qualquer cliente que vier ao nosso estabelecimento. Então, quanto mais democrático o nosso estabelecimento for, mais clientela a gente vai ter. Muito bom, boa reflexão. E aí deixa aí o convite, um estímulo aí para o empresário que está nos ouvindo para participar do DLI 2025, 29 de maio. Eu incentivo muito a adesão a essa campanha para ganhar visibilidade e até o próprio empresário perceber o quanto ele paga de imposto. Então vai ter produto que ele mesmo vai falar, o cara lá que vende esse copo vai falar, pô, eu pago 10, vendo por 20, mas me custaria 5. Então, assim, você começa a ver até por dentro do seu comércio mesmo. Então, eu apoio muito essa adesão, farmácias, padarias, lojas de shopping, lojas de roupa. Vale a pena. A CDL se fortalece, o varejista se fortalece junto. E é isso aí, pessoal. Dia 29 de maio, a gente vai estar lá no posto Jarju, da 206 Norte. A partir das... Eu vou confirmar o horário, se eu não me engano, é 7 da manhã. E enquanto durar o estoque, são 20 litros por carro, de modo a atender o máximo de pessoas que a gente puder. Enquanto tiver o estoque, vai ser um estoque de 10 mil litros disponibilizado. Olha aí. E é isso, vamos estar lá esperando vocês. E de madrugada vocês já vão ver muita fila se formando, o pessoal fica esperando o posto abrir. Muito bem, conversamos hoje aqui com Vonder Jarju, sócio proprietário dos postos Jarju. Obrigado, Vonder, foi um prazer falar com você. Obrigado por compartilhar um pouco aí da história da sua família e por contribuir há tantos anos aí com essa iniciativa, esse protesto e essa campanha de conscientização que é o DLI. Obrigado à CNDL, à CDL Jovem, que sempre nos procura, sempre nos apoia. Obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição. Muito bem. A gente fica por aqui. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Um abraço e boas vendas. Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir esse e outros conteúdos de interesse, acesse varejasa.org.br e lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso @ é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por Varejo SA Podcast para nos encontrar.